Vamos ver aqui, Não Aguentamos Fracassados, canal do Eco. Gurizada do Pó. Especial Polenta e Droga. Mas eu nem gosto de polenta. De copo na mão. Animes. Animes é tipo de um desenho Ah tá, então não é um shitpost inteiro o vídeo, né? Achei que seria um shitpost inteiro. oriental, de maneira muito resumida. Surgiu há muito, mas muito tempo atrás. De desenhos sobre samurais, alienígenas bombados lutando, para ninjas com tendências minimamente homossexuais lutando, para no fim chegar finalmente homens bombados e gostosos batendo em seres mais fracos. Mas seguindo essa linha de raciocínio, tu nunca percebeu o quanto que os animes mudaram com o tempo? Eu já percebi como animes mudaram com o tempo, porque eu tô vendo anime desde... Literalmente, eu estou vendo anime sabendo que é anime desde o ano 2000. Eu estou há 25 anos vendo anime como um anime de fato. Em meados de 2013, 12, por aí, eu era uma criança meio estranha, que ficava o dia inteiro assistindo TV. Era bem aquela mistura de Padrinhos Mágicos, Billy Mandy, Jovens Titãs. O bom, só pra deixar bem claro, meio que o padrão Ou foi 2002? Por aí, tô há 25 ou 23 anos vendo anime como anime mesmo. da época. Até um dia chegar meu irmão mais velho. O cara chegou em mim e foi bem direto. Ô mano, para de assistir esses desenhos aí de chola. Vem aqui no meu quarto assistir uns desenhos aqui que é mó top. E me tacou no PC dele pra finalmente assistir Naruto. E foi meio que ali que eu conheci esses desenhos meio tailandeses. Naruto era aquela história bem simples hoje em dia, mas vindo da época onde os animes eram sempre sobre porradaria comendo solta e f*** o resto, ele era Não, os animes da época não eram sobre porradaria comendo solta na época. Os animes que você tinha acesso era sobre de porradaria. E se você pega aqui, cadê? Isso aqui é anime sobre porradaria comendo solta. Angel Egg. 卵の中のどうしたの？そこにいて Não parece porradaria comendo solta. Você pega animes... Você pega os OVAs dos anos 80. Mané. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. Ô, Nero e Core. O que tinha de coisas bizarras, coisas estranhas, coisas de porradaria também. Mas tinha coisas mais reflexivas. Você vai ter Perfect Blue, por exemplo, que é totalmente psicológico. Você vai ter coisas muito mais gore, menos porrada e mais violência em si, né? Não é a porrada shonen. Você vai ter aventura clássica com Record of Lodoss War, né? Você vai ter muita coisa diferente. Então, você vai ter vários Gundams que já eram marcados, Video Girl Eye, né? Você vai ter DNA ao quadrado, você vai ter... tem vários que eu assistia no Locomotion, mané, eu nem lembro o nome. Então não, é a galera aqui no Brasil que tinha acesso a apenas os animes shonens de maior sucesso, que eram animes shonens de porrada e poderzinho. Mas vindo da época onde os animes eram sempre sobre porradaria comendo solta e f*** o resto, ele era bem único, por apresentar principalmente seus personagens e todos os seus problemas que tinha na hora. O Rock Lee era aquele personagem fraco, sem nenhum poder, mas que treinava tudo. Mas aquele negócio, né? Assim como um cara que vê anime há 50 anos, olha pra mim e fala, esse pivete não sabe nada. O cara fala que começou a ver anime em 2013. 2013 eu tava na faculdade, mano. 2013 eu tava xingando gente na internet que não sabia nada de anime. Agora vemos pra 2025 eu estou xingando gente na internet que não sabe nada de anime. Dia pra ficar mais Só forte. que agora eu monetizo isso. Você tinha o Gaara, que era um personagem meio que abandonado e temido por ter literal um demônio dentro dele. O Sasuke era aquele personagem que tinha todo um trama por trás, que hoje em dia, por mais que seja padrão, na época era muito inovador. E o Naruto, e se por algum motivo você mora na puta que pariu, Tipo, a forma que Naruto trouxe as coisas foi realmente muito boa, porque o Kishimoto ele manjava muito de ângulos, né? O desenho dele era muito bonito, os personagens dele eram carismáticos, o mundo era interessante, a história era divertida, tinha muito drama, era muito legal, as batalhas eram bem feitas e tal. E foi uma porta de entrada de muita gente. Mas é aquele negócio, né? Tipo, que nunca acaba. Tipo, Jujutsu é cópia de Bleach, Bleach é cópia de Yu Hakusho, Yu Hakusho é cópia de outro,
esse outro é cópia de outro, aí daqui a pouco a gente esse outro é cópia de de A Lenda do Soul Kong, Jornada pro Oeste. A Jornada pro Oeste é uma cópia de algum outro texto mais antigo, entendeu? Mas é que a gente não tem esse acesso, né? E foi uma época muito importante para disseminação das obras graças à internet, globalização e coisas do tipo, e acabou sendo a primeira experiência de muita gente. E foi um momento muito curioso, que foi a primeira experiência, não só uma primeira experiência que em geral marca todo mundo, né? Mas foi uma primeira experiência boa. Naruto, você vai ler Naruto clássico, é bom. Não se deixe enganar por vídeo de internet. Pega Naruto pra ler. É bom pra caramba. Ah, mas cara, foda-se, vai ler. Vai ser bom, o drama é bom, a história é boa, é divertido. Ah, no futuro acontece um negócio, caralho. Daqui até o futuro, você vai ter uns 500 capítulos pra ler. E vai ter muita coisa boa pra caramba no caminho. Ou, sei lá, na fazenda Rio Grande, interior do Paraná, e nunca assistiu Naruto. O Naruto é um moleque órfão que é odiado meio que por todo mundo. Muito porque dentro dele tem uma raposa de 9 caudas. Essa raposa de 9 caudas não só foi responsável por destruir toda a vila e matar muita gente, mas também foi responsável por matar seus próprios pais. E por causa disso ele é meio que renegado e excluído, e todo adulto da vila meio que odeia essa criança. Só que isso nunca deixou o Naruto triste. O Naruto sempre foi aquele moleque meio que extrovertido, aquele típico garoto de fundão de uma sala que sempre fazia piadas, sempre tentava fazer alguma coisa e sempre acima de tudo se esforçava para conseguir se tornar um Hokage, que é basicamente um presidente aqui no Brasil, só que lá é respeitado. Tá, mas o que isso tem a ver com a ideia principal do vídeo? Hoje em dia parece que Naruto ia ser só um anime comum, tá ligado? Os animes evoluíram, não só em questão gráfica, como Demon Slayer, por exemplo, que ficou muito bonito com o passar dos anos, mas também mudaram suas histórias. Pega o exemplo O Demon Slayer, né? Bote luzes na tela. Bom demais. A produção toda de Demon Slayer é muito, muito, muito boa, mas não é dos melhores exemplos de produção boa mesmo de anime. Porque, principalmente por problema do diretor, né? Que acabou limitando muitas coreografias de batalha, que poderiam ser muito melhores. Exemplo do maior anime do momento e o maior anime de antigamente. De um lado você tem o Naruto, que era conhecido por ser fraco e sempre contra o destino, que mesmo odiado por todos, sempre ficava com seus amigos ao seu lado e um sorriso no rosto, até a porra do autor destruir todo esse sistema, colocando um demônio acima de tudo e fazendo Naruto ser o garoto da profecia, mas isso a gente não comenta. Enquanto... E o Infinity no chat já tá borbulhando, mano. Infinity no chat já vai mandar o textão. Eu irei defender Naruto das falácias quando analisar o mangá de Naruto. No momento eu não posso defendê-lo da falácia porque eu não tenho capacidade nem repertório pra isso, porque eu não reli Naruto. A experiência com Naruto foi em 2005. 2005, por aí, 2004, 2005. do outro lado você tem um Solo Leveling, que é o mais popular do momento, até que... Ai, meu Deus. Eu tenho uns 4 vídeos de Solo Leveling. Eu gosto de Solo Leveling. Mas, mano, isso tá muito errado. Quebrou o site da Crunchyroll de tão famoso que ele tá nesse momento. O Suga é um brother sem amigos. Acha que todo mundo é um puta e é um puta cara gostosão e otário ao mesmo tempo. Literalmente ninguém nessas 2 temporadas conseguiu sequer bater de frente com ele. Isso é estranho pra caralho. Tipo, na minha época, até louco, eu me senti até velho falando essa frase. Lá em 2014, 2015... Pô, lá em 85... Tinha o Hokuto no Ken, que é basicamente o Sujinwo macho de verdade. Bombado pra caralho, forte pra porra. Que é a vez que ele chora quando sai uma lágrima masculina assim do olho dele. Os animes onde o protagonista era fodão e tudo mais, era atacado pra bosta. Tipo o Kirito antigamente, ele era xingado toda hora. E a não foi, caraca, Sword Art Online foi um dos negócios maior sucesso que teve nos anos 2010, infelizmente, pra meu terror. Mas o Kirito foi literalmente o protagonista de anime durante 10 anos quase. Só lá em 2015 que começou a intensificar o preconceito com o Kirito, porque até lá ele era o personagem de anime que todos os outros animes copiavam, porque o Kirito é isso e aquilo. A rapaziada que gostava dele, o que gostava do Sword Art Online, também era zoado na comunidade. Tudo porque ele era um fodão. Todas as garotas... Não foi por isso. O Kirito não era zoado só porque ele era fodão. Calma aí, mano, calma aí. Sword Art Online é zoado porque é um roteiro ruim. É um roteiro ruim com uma animação muito boa. A produção de Sword Art Online é muito boa. E isso fez com que ele fosse uma nova porta de entrada para a nova geração que estava chegando na internet. Você consegue identificar gerações pelos eventos de anime quanto mais cosplay tem, né? Então, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin, por aí vai. Mas o Kirito não era zoado porque ele era fodão. Ele é zoado porque ele é um personagem mal escrito.
E a história também é mal escrita. Você é fã de Sword Art Online, eu sei que vai ficar triste comigo, mas é verdade, vamos todo mundo amadurecer aqui, né? Não significa que a produção não tem nenhum valor, que a história também não tem nenhum valor, mas a história tem esses problemas gravíssimos de narrativa, que não vai tirar a sua sensação divertida, emocional, nostálgica assistindo. Então relaxa, tá tudo de boa. Eu também gosto de um monte de coisa ruim, não tem problema. Queriam ficar com ele aprendia umas habilidades meio que tiradas do cu. E Sword Art Online era uma merda muito por causa dele. E os personagens nascerem fortes ficavam meio que por isso, era sempre mal visto. É só você olhar todos os isekais, tá ligado? Mas o problema não era eles nascerem fortes e tal. O problema é que esses isekais são ruins, com roteiros ruins, com produções ruins, com animações ruins, porque se ele tivesse uma animação levemente boa, ele seria o novo Sword Art Online. Assim como isso aconteceu de fato com vários animes, porque o Sujuo é basicamente o Kirito esticado. Sempre eram zoados porque o protagonista sempre tirava um poder da bunda, ficava hiper forte e todas as garotas queriam ficar com eles. E também tinha alguns fatores criminais, que a gente não tem que falar sobre. Mas hoje em dia, os animes ficaram muito mais simples. O protagonista não consegue passar 2 episódios sendo fraco. Não é que os animes ficaram muito mais simples, é porque você e muitas pessoas não estão assistindo animes, porra. Vocês veem 3 animes por ano e falam que o anime tá ficando mais simples. Claro, hoje em dia, como tem muito mais anime, também sai muito mais anime bosta. Como você tem muito acesso a muito anime, você também tem muito acesso a muito anime bosta. Antigamente você tinha acesso a 3 animes a cada 10 anos. Então, era o quê? Vinha o que era de maior sucesso, que normalmente significa que ele vai ter alguma qualidade acima da média em algum processo ali no meio. Talvez, provavelmente, produção, animação, essas coisas. Mas... se você for procurar pra ver outras coisas que não são as coisas populares que todo mundo fica mamando ovo, você vai encontrar coisa boa. Vai encontrar coisa divertida, você vai encontrar coisa legal. Mas o problema é, as pessoas querem ver só as coisas mais hypadas do momento, não sei o que e tal. Aí é foda. Ou morrendo, que em segundos ele... Pô, um exemplo legal é que Mob, né? Mob ficou extremamente popular, sendo que é de um protagonista que, apesar de ter um poder muito poderoso, ele é um bosta. Já vai ficar o personagem mais fortão de toda a história, vai conseguir manipular toda a matéria e ganhar na porrada de todo mundo. Isso é honestamente bem preocupante em certo ponto. Mas por que eu falo isso? Mano, eu sou um cara que leu muito manhwa durante um tempo. Ali eu acho que em 2022, 2021 tinha um auge muito grande de manhwa. E sem meme, todas as histórias que ficavam popular na época era basicamente a mesma coisa. Era tipo assim: eu sou um nerd fudido que sofro bullying o dia inteiro por homens maus, mas eles sequestraram a minha mãe, mataram meu pai, comeram meu cachorro, apagaram meu mundo no Minecraft. Mas eles não sabem que eu sou o chefe da máfia. Eu treinei por anos e hoje eu vou torturar cada um deles. Eu te pergunto, por que você continuou lendo isso durante anos sem parar? Se você tava dando view pros caras, eles vão continuar fazendo, porra. E por que isso acontece? Porque existe essas mudanças generacionais que criam esses zeitgeists, né, de cada época. E a época hoje em dia é a época do Power Fantasy estourado, né? É o povo aura farm e o caralho. Por quê? Porque é um monte de moleque miserável, com problema social, incapaz de olhar no olho de outra pessoa, e procura um escapismo extremo pra justificar a incompetência extrema que eles têm, porra. Sem meme, enquanto outros animes ensinavam a ideia de você treinar, sempre ser feliz com a rapaziada, ter sempre amigos ao seu lado, tudo se ganha pela união das pessoas, Troifen, você não tem inimigos, filha da p... se transformou em... quantos seinens existem? Mate todos os seus inimigos. Não interessa o que aconteça, a raiva é sempre fundamental. O Alucard sempre foi fodão. Fodão quebrado ainda. Fodão quebrado, invencível, pica, malvadão, estiloso, aura farm, e no Hellsing não é ruim. Por quê? Porque você tem coisas boas ali, né? Não sorria, não olhe pras pessoas, não seja simpático. Você música de Bleach aí. nerd que apanha na escola, é só você matar alguém e todas as mulheres peitudas da sua escola vão implorar por você. Tá ligado? Um puta papo de cabaço do caralho. Assim, eu acho que ele, o autor do vídeo, o Echo, ele tá indo numa direção certa. Mas, meu mano, eu achei que o caminho que você tá pegando por essa direção tá totalmente torto. Mas é sua percepção da sua vida e tudo mais. Só que, calma, vamos com calma antes de fazer declarações absolutas. Como animes são assim, animes eram assim. Tá falando da sua pequena bolha, né?
Um filme da hora pra você ver essa evolução do mundo, principalmente na ideia de arte em geral, não é nos animes, mas sim em Willy Wonka. Antigamente, lá no primeiro filme, eu acho que foi em 80 e alguma coisa, o Willy Wonka era um completo desgraçado psicopata, tá ligado? Ele torturava as crianças, ele era tratado como um deus, tipo, não existia alguém mais forte do que ele. A diversão dele estava baseada exatamente no medo e na fragilidade das outras pessoas. Naquela época não... Ele falou no vídeo que era a experiência dele, mas esse vídeo é a minha experiência. Então eu posso falar o que eu quiser. Não podia mostrar fraqueza. Onde já se viu um homem rico, dono de um grande império, uma grande empresa, ser fraco? E muito disso vem pela sua época. O mundo tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e estava entrando naquela famosa Guerra Fria. E a ideia de fragilidade não podia acontecer porque tu tinha um inimigo eminente. Isso era bem estranho, porque todos os personagens em todos os filmes da época tinham que ser fodões. Se tu pega o Rambo, por exemplo, eram sempre personagens colocados como perfeitos. Lembrando que existem os filmes pra massa, existem os filmes que tem propagandas sutis e existem os filmes diferenciados que a gente nunca vai conhecer porque eles eram de nicho, eram da época e tal, e se perdem. Mas sim, os grandes complexos industriais de entretenimento financiados pelo governo sempre vão mamar o ovo do governo. É por isso que novela da Globo mama o governo. É por isso que artista famoso que faz show usando dinheiro público mama governo. Porra, então assim, você tem que ter cuidado na hora de ver o que é a arte massificada comercial feita para pão e circo da população. Você tem que ver o que é mais ou menos isso, que são artes que precisam do mercado, mas que não necessariamente tem que abaixar a cabeça para instituições maiores, e você tem as artes independentes que são super variadas e fazem tudo que der na telha. Sem medo, nunca choraram na vida, sempre musculosos e o cara mais foda do mundo. E depois de uns certos anos, a gente finalmente teve um novo Willy Wonka. O Willy Wonka que eu e você que tá me escutando provavelmente assistimos quando éramos mais novos. Esse provavelmente é o Willy Wonka que mais não sei. By the way, o livro do Rambo trata a fragilidade e traumas da guerra, coisa que sumiu na adaptação do filme, kkkk. Representa em certo nível. Nesse filme, o Willy Wonka, ele é fraco, ele tem medo, ele é muito mais humanizado do que... Como é que é no livro? Isso que importa, como é que é no livro? Não sei, nunca li Fantástica Fábrica de Chocolate. O antigo Willy Wonka. E muito disso vem pelos seus traumas deixados da sua infância. Ele é filho de um renomado dentista, que sempre fica cuidando do seu filho e o super protegendo em relação a doces, nunca permitindo que ele comesse alguma coisa. E que gerou um adulto frustrado, um adulto com medo e muitos problemas que tanto fez ele criar uma empresa de chocolate só por causa desse trauma na infância. E muito disso era que o mundo estava mais calmo. Não se tinha uma ameaça direta como um inimigo vermelho que destruiu os Estados Unidos, mas sim uma luta interna, uma luta sobre os seus sentimentos, e finalmente tivemos uma geração onde pensar em você mesmo era permitido. E alguns anos depois a gente teve esse novo Willy Wonka, que ele é basicamente... Você pode pegar, igual eu falei, o zeitgeist de cada época, né? Os anos 2000 você tem uma junção de rebeldia com a tecnologia. A tecnologia era do jovem, né? Porque o velho não sabia usar tecnologia. Antes disso você tem cada era, né? Dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000. A partir de 2010, tudo, assim, dizem que a partir dos anos 2000 tudo acabou, né? Culturalmente falando. Mas o declínio final foi em 2010. Perfeito. Ele é jovem, ele é bonito, ele é alto, ele canta, ele dança, ele é um gênio, ele sabe de tudo, mas sempre é muito inocente. Mas você pode perceber a inversão de virtudes ou de ideais, né? Enquanto o primeiro Willy Wonka é um vilão, o segundo Willy Wonka é uma pessoa atormentada pelo seu passado que justifica as atrocidades que ele faz. E o novo não é nem o vilão, ele é a projeção de power fantasy que as pessoas querem, né? Você pode ver isso com diversas caracterizações de diversos vilões de quadrinhos e outras obras também, né? Então, quando é o vilão, depois o vilão coitado, ai meu Deus, e depois o vilão como o que a pessoa gostaria de ser, né? E isso vai comentar sobre essas coisas, são manifestações de vários elementos da sociedade. E eu nem tenho vontade de falar sobre isso agora, até porque eu não vou ter muito tempo para continuar na live, não posso ficar nesse vídeo durante 30 minutos.
mas a galera do Gnose Games eles têm muito que falar sobre isso em relação à simbologia, temática e coisas do tipo, sobre como a sociedade se manifesta através dos símbolos culturais que a gente pode identificar na arte, né? E isso mostra claramente, né, esses exemplos aqui que a gente comentou, mostra claramente quase que um reflexo do que o jovem pensa hoje em dia. Meio que todos os problemas vêm do mundo externo e não exatamente dele. Grandes corporações destroem o futuro brilhante de um garoto genial. Tipo, ele não é frágil nem inferior. Se não existisse os problemas do filme, como as grandes corporações não deixando ele ter o seu emprego e pessoas querendo tirar proveito da sua inocência, ele teria um resultado e muito mais rápido do que teve no filme. Ou seja, mesmo que ele tenha dificuldades na sua trajetória... Sinceramente, eu tô de saco cheio de querer inverter papéis. Olha como o vilão é bom e como que o mundo é mau. Pô, isso é tirar completamente a responsabilidade das pessoas. Elas viram bebês choronas, incapazes de lidar com as consequências de suas próprias atitudes. A culpa é sempre do mundo, do capitalismo, de tudo. Menos do filho da puta incompetente que fica deitado o dia inteiro esperando que as coisas caiam no colo dele. Claro que no filme o cara faz coisa, meu Deus, tadinho dele, ele fez tudo, deu errado. Mas caralho, tudo agora é uma romantização de como você faz tudo e dá errado. Olha só como ele é literalmente você. Porra, pelo amor de Deus. E não é o problema. O que eu quero dizer é que o mundo mudou. E mudou drasticamente. O Willy Wonka é um ótimo reflexo de como o mundo atual interpreta jovens e principalmente pessoas em geral. Nesse filme, a gente consegue ver exatamente como nossos jovens e pessoas ali 15 a quase 30 anos se veem no mundo. Se acreditam que são... Tipo, o mundo sempre foi uma merda. Colossal, uma merda colossal, brutal, cruel. A gente vive no momento mais conveniente da história da humanidade, com mais tecnologia, com mais tranquilidade, com mais saúde, com mais tudo, estatisticamente, né? Com outras dificuldades que não tinham na época. Hoje em dia o problema da pessoa é, eu não consigo ir na entrevista de emprego sem levar meus pais junto. Sim, tem isso, é bizarro. E antigamente o problema então, você vai se alistar aqui no exército porque você vai brigar numa guerra, tá? E provavelmente você não vai voltar. E é isso, tchau. Entendeu? Claro, tem um monte de problema diferente hoje em dia. Coisas de inflação que antigamente não tinha, né, no nível que tem hoje em dia, de várias formas de controle social que tem hoje em dia, que antigamente não tinha. Então a geração dos nossos pais, né, podiam comprar um terreno com, sei lá, uma bala Juquinha, em Guaravita eles compravam um terreno. Hoje em dia você tem que vender 5 órgãos para dar a primeira parcela de um terreno. Então você tem outros problemas, outras diferenças, outras questões. E aí, qual que é melhor, qual que é pior? Cada época é uma coisa diferente. Antigamente você podia pegar uma doença e morrer com 5 anos de idade. Parabéns. Hoje em dia isso não acontece mais. Só que, uma verdade daquela época e de hoje em dia, nada vai cair no teu colo. Levanta e faz. Dá certo. Como? Deixa de ser burro, já começa por aí, começa a estudar, começa a saber lidar com dinheiro, começa a saber lidar com economia, começa a saber lidar com empreendedorismo, começa a saber a lidar com tecnologia, começa a saber a lidar socialmente, networking com pessoas. E dê um jeito, porra, porque não vai ser fácil, não ia ser fácil antigamente nem hoje. Porque você ia comprar porra de um terreno para uma bala Juquinha e um Guaravita 50 anos atrás, sabe o que você ia fazer? Você ia vender esse terreno por 2 balas Juquinha e 2 Guaravita. E achar que estava se dando muito bem. E no final sua poupança ia ser roubada pelo Collor e você ia se matar. É isso que ia acontecer. São pessoas muito boas e que têm talentos muito grandes. E não é mentira. Todo ser humano vai ter uma coisa que é especial. Isso é natural. Você provavelmente só encontrou o que te faz diferente. Só que vivemos em um mundo completamente destruído. A gente recebeu uma pandemia mundial durante a adolescência, o começo da fase adulta. A gente hoje encontra um mundo completamente polarizado. Tipo, dá pra ver que a audiência do cara é muito jovem, né? Tendo literal medo de começar uma terceira guerra mundial. Já começou. Os Estados Unidos perdeu muito do seu poder, então sendo um filme americano, a gente vê cada vez mais esse medo eminente dos próprios americanos em perder o seu poder e tudo mais. A gente vê em um mundo onde se você gosta de A, você naturalmente por algum motivo odeia B. Assim, muitas dessas coisas existiam no passado, tá? Não só a iminência de uma terceira guerra mundial, como Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, para outros países, né? Aqui no Vietnã, Brasil, caguendo.
Mas você tinha outros problemas. O negócio é que cada geração lida com seus próprios problemas. Enquanto as gerações passadas, que agora não precisam necessariamente lidar com os problemas da nova geração, diz que a nova geração é fresca e que antigamente as coisas eram mais difíceis. E é sempre uma mistura, né? Tipo, não é uma coisa mais difícil do que a outra, nem nada. É que antigamente os problemas eram uns e hoje em dia os problemas são outros. Eles não são nem piores nem melhores, eles são diferentes. É ruim tomar sol o dia inteiro na laje ali, passando concreto na laje? Mas também é difícil você realmente ter problemas psicológicos e ter depressão. Os dois são difíceis. O resultado, a forma de lidar com os dois é a mesma, na verdade, né? Levanta a bunda e procura uma forma de melhorar a sua própria vida. Agora, se você vai conseguir fazer isso, eu não tô nem aí, porque não é minha obrigação, não sou pai de ninguém aqui que se foda essa porra, tô puto. Você não pode nem ter a opção de eu só prefiro A. Não. Ou você gosta de A ou você gosta de B. E se tu gosta de um, você tá propício a ser espancado, porque o mundo virou tão polarizado que é perigoso você ter uma opinião. E se a gente for olhar... Isso existe mais hoje em dia mesmo pela intensificação, que é o seguinte, vamos lá, isso é um negócio mais complexo. Antigamente, assim, existem 3 pilares essenciais para uma boa vivência humana, que é família, espiritualidade e comunidade. A gente está perdendo os 3. Famílias cada vez mais desestruturadas, espiritualidade deu espaço ao materialismo puro e simples e à busca hedonística para ocupar o vazio que a espiritualidade deixou, que normalmente resulta em morte por overdose ou acidente de carro. A comunidade, hoje em dia, você nem sabe quem é seu vizinho. Com esses 3 pilares indo pra casa do caralho, você se torna completamente perdido. Então, vários problemas acabam se intensificando. Você não precisa mais tolerar o seu vizinho, mesmo que ele seja uma pessoa diferente de você, para ter uma amizade, para ter um companheirismo, para ter alguém perto que você possa interagir. Hoje em dia você pode ficar no seu celular mexendo no Twitter e encontrar pessoas que têm os mesmos gostos exatamente 100% de você. O cara gosta de pornô do pé do Sonic. E você também. E vocês vão virar muito amigos por causa disso. E isso faz com que as suas relações se tornem cada vez mais pulverizadas e menos localizadas geograficamente no mesmo ambiente. O que resulta no fato de você não tendo laços no seu ambiente e só se relacionando com pessoas que estão 100% alinhadas com você, faz com que você vire um militante de Twitter, que uma pessoa não pode ter uma opinião diferente de você, seja um assunto trivial ou um assunto importante. Eu tenho amigos que eu discordo em coisas quase que essenciais. Eu acho que eles estão enganados, eles têm boa vontade, estão enganados, eles acham que eu tenho boa vontade e estou enganado. Mas isso não muda o fato de que eu sei que se eu estiver passando por apuros e pedir ajuda, essa pessoa vai aparecer para me ajudar. E as pessoas não conseguem mais lidar com esse tipo de coisa. Entendeu? E isso gera várias outras coisas que eu poderia falar aqui, mas eu não quero ficar 30 minutos no vídeo. Olhar os animes é a mesma coisa. Vamos andar mais antigamente e falar do Dragon Ball. Dragon Ball foi um dos maiores, se não o maior anime de todos os tempos, pensando direito. E Dragon Ball é simples. Goku treina, Goku fica forte, Goku mata um vilão. Outro vilão mais... Você está falando de... Existem coisas diferentes, né? Porque um símbolo forte... Uma história ser simples não é uma história ser simplória, né? Lembra disso. Não sei qual foi o tipo de coisa que ele usou, né? O tema. O tema não, o significado. História simples é diferente de história simplória. Uma história simples consegue passar coisas complexas de forma simples. Isso é muito difícil de fazer. Uma história simples consegue carregar símbolos, temas e mensagens de forma, às vezes, escondida. No sentido de... Tá na sua cara, mas aquilo não tá querendo tomar o protagonismo da história. Aquilo naturalmente vai ser injetado em você sem que você perceba, porque vai ser transmitido através de elementos derivativos da sua própria experiência, e não com o autor gritando na sua cara que você tem que concordar comigo politicamente, igual Marvel e DC hoje em dia. Mais forte aparece. Goku toma um pau, Goku treina, Goku fica forte e Goku finaliza o vilão. Muito simples. E em Naruto a gente teve um avanço sobre essa história. O Naruto agora não era sobre você treinar e ficar forte. Mas... Eu não vou nem comentar porque eu acho que ele tá totalmente equivocado aqui por causa da falta de repertório dele, de conhecimento sobre anime, mangá, essas coisas assim. Mas eu tô entendendo o que ele quer dizer sobre a evolução, mas isso não é fato também, tá? A evolução não aconteceu assim, essa evolução não existe de fato.
porque tudo isso já era trabalhado de diversas formas diferentes. Não só em animes, mas em HQs também. Por exemplo, o Watchmen já tem tudo isso aqui e muito mais. Né? Sandman também, e várias outras histórias aí. Mas sim o caminho até ficar forte. O Naruto era um garoto fraco, mas com uma vontade de ser alguém. Ele E todo mundo só ignora Dragon Ball clássico. treinava dia e noite, e mesmo que falhasse, ele não desistia. Mesmo que perdendo, ele não desistia, porque ele tinha pessoas em volta dele. Até o Kishimoto jogar a p*** de um alienígena do Tipo, antes tem Yu Yu Hakusho, a gente só ignora Yu Yu Hakusho também. E todos os outros 1001 animes, né? Ashita no Joe, ignore Ashita no Joe. Enfim, o problema é de repertório. Eu entendo o que ele quer dizer, mas a premissa dele eu acho que tá errada, a conclusão também tá errada. Mas alguém que não entende vai acabar falando, faz sentido. Mas não é o caso. Isso aqui é puramente uma percepção de um recorte muito pequeno de obras e de tempo e de várias outras coisas. dele Samurai X não existe também, ignora. e completamente tudo que a gente acompanhou durante anos a troco de Eco, e você tá sendo, tipo, bode expiatório, não tô te xingando nem nada, eu discordo do seu argumento, mas até aí tudo bem, o vídeo tá gerando entretenimento. Mas eu estou hoje mob psycho, tá? Tipo, meu nível de explosão tá chegando, então vamos ver se... Cuidado apenas. nenhuma. E hoje em Solo Leveling, o Sung nasce sendo o mais fraco, o mais patético. Todo mundo julga ele como o caçador mais fraco da humanidade. Até ele quase morrer e literalmente do nada ele ganha um puta poder roubado. Ele treina por literal O Luquismo é bem parecido com isso também. um episódio e pronto, em 3 episódios ele já é absurdo. Ele já é um homem alto, um homem bonito, um homem gostoso, forte. Literalmente ele não perdeu uma batalha até o momento. Nem vai. Os caras que são Rank S são vistos como deuses, têm o poder de quase um país inteiro, são completamente descartáveis. Tipo, você tem uma luta do Beru que aconteceu agora no penúltimo episódio de Solo Leveling. Eu vi todo mundo falar, nossa, foi a melhor luta dos animes e o caralho, muito bem produzida. Gente, nem a animação daquilo foi a melhor animação do último ano. Primeiro, luta ruim. No Webtoon já é ruim, continua ruim no anime. Zero conexão, zero impacto, zero drama, zero risco, zero tudo. Muito bem, não tava muito bem animada. Até que Kimetsu tava melhor animado do que essa luta aí, pô, pelo amor de Deus. Leveling? Cara, o Beru simplesmente chega, dá um tapa em uma guria que é Rank S, que é visto como top 3 da Coreia, de um país não é inteiro. top 3 da Coreia, não. Simplesmente um tapa, a guria vai embora como não fosse nada. E o Sung Eu acho que não. humilha o Beru, trata ele como fosse dela. O arco de treinamento, que em outros animes eram meses e meses de episódio e construção, no Sung é 5 minutos. Solo Leveling era bom até a Ilha das Formigas. Até essa luta contra o Biro, a história tinha potencial. Depois daí, ela virou uma caricatura de si mesma. Porque Solo Leveling tem coisas interessantes. Inclusive, eu vi isso num react de um vídeo meu do podcast Vigilância Sanitária. Que eles comentam um negócio que eu não tinha percebido. Eu achei bem legal essa coisa que eles perceberam. Eu não acho que foi intencional do autor, mas eu acho que é uma manifestação cultural interessante. Que é o fato de que em Solo Leveling as pessoas têm ranks definidos, elas nascem com poder definido. Um negócio meio de casta, né? E isso pode ser uma manifestação da sensação cultural asiática, especificamente coreana, de que se você nasceu de um jeito, você vai morrer daquele jeito. Se você nasceu rico, você morre rico. Se você nasceu pobre, você morre pobre. Que não tem essa mobilidade social, que não tem... Seu destino é traçado logo quando você nasce pela sociedade. Você vai trabalhar no escritório e vai fazer tudo que tem que fazer e vai lidar com o chefe da forma que tem que lidar, que é uma coisa que você vai encontrar em vários animes, mangás e também na coisas chinesas e talvez algumas referências indianas ali com essa questão de casta, talvez também, junto da história desses países asiáticos. Então achei, bem interessante. Não acho que foi autor botando puta crítica social foda em Solo Leveling. Eu acho que é uma manifestação natural, cultural, que se disseminou ali de ideias que têm um fundo social mais profundo que nem o autor percebe. Mas qual é o grande problema nisso ao ponto de eu realmente me preocupar em fazer um vídeo sobre? É que isso é muito estranho, entende? Como eu disse, não tem nenhum problema a sua obra ser rasa, não ter história e resumir só a personagem fica forte, gostoso e ponto final. Pra mim, a única obra ruim é aquela que não te diverte ou que fere algum código penal. Então... Não, mano, que porra é essa? Toda obra fere código penal, caralho. Os caras matam gente, rouba... Pô, surgiu ou matou gente, ou matou humano. O cara era babaca. Se matar gente babaca agora não é mais crime, porra? Todo anime os caras fazem merda.
É um papel, é arte, é exatamente o momento que você tem pra ser a pior versão de você mesmo também, não só a melhor, mas a pior, a mais desprezível, a mais nojenta, a mais escrota, a mais criminosa. Senão é proibido jogar Mortal Kombat, né? Porque a gente faz um monte de violência. GTA, melhor proibir GTA, né? Inclusive isso era uma coisa que existia seriamente nos anos 2000, de grupos religiosos querendo proibir anime, mangá, desenho, jogo, porque era muito violento, porque era contra os bons costumes, porque quebrava a lei. Mas não, mano, deixa o Urudeus fazer merda, despreze o Urudeus como personagem. Mas é importante que isso exista e que isso te deixe desconfortável. E é importante que você fale, o Amazon, se você vender a Light Novel de Mushoku Tensei, eu não compro nada na sua loja mais. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas você jamais tem o direito de dizer que essa obra de arte não merecia existir ou deveria ser censurada. Solo Leveling não é ruim, longe disso. Eu adoro. Não, Solo Leveling é uma bosta, desculpa. Não, eu já desisti de Solo Leveling. É uma história com potencial, mas que depois da Ilha das Formigas vira uma bosta completa. Acompanhar Solo Leveling e todo o Manhwa, acompanho outras histórias desse jeito. E eu não tô falando que toda obra tem que ter um protagonista chorão e completamente inútil. Mas é natural de se pensar que pessoas, principalmente as mais novas, vão se inspirar em animes que elas assistem. Óbvio que um mais do que os outros, mas ainda assim, quem assiste anime, como eu disse, principalmente criança e adolescente, vai querer ser parecido com os personagens dela. E o que exatamente as crianças vão aprender com os personagens que elas estão acompanhando? Eu não quero dar aquele papão de velho de jogos causam violência, mas tem mangás que é literalmente sobre você torturar as pessoas que estão te fazendo bullying. E isso é estranho pra caralho. Tipo, não vai influenciar em nada. Porque se a pessoa que usa uma obra como referência para atitudes na vida real já é uma pessoa que está mentalmente instável. E essa pessoa vai ter a mesma referência de uma novela da Globo, que as pessoas fazem merda, entendeu? Do Jornal da Tarde, que fala que o cara torturou 5 pessoas e matou 3. Aqui no Rio de Janeiro é assim, não sei onde você mora. Mas não. O importante é você ter um núcleo familiar que faça você ter um desenvolvimento saudável. Você não ter um desenvolvimento saudável que é o problema. Você não pode impedir a arte de ser estranha e uma merda porque você é um pai ruim. Entendeu? Tipo, antigamente, como eu disse, era sempre um papo de você treinar pra caralho, você se esforçar que você chega em algum objetivo, e hoje em dia é só sobre nepotismo, onde o cara é filho de uma divindade e ganha todo o poder do cu, ou se não for sobre sua vida está ruim, se mate. E acho que é tipo mais o problema de que você só tá procurando isso, cara. Você pode ler todas as obras já publicadas na história da humanidade, você procura ler só as obras mais merda possível. Talvez isso diga mais sobre a pessoa do que sobre as obras. Entendeu? Isso diz muito sobre a sociedade japonesa, asiática em geral, o fato disso estar se fazendo sucesso. Mas eles são uma sociedade que está com questões simbólicas e culturais decadentes, né? Reencarne em um novo mundo onde você fica super poderoso, que não ironicamente é um problema no Japão. E eu ainda, pra juntar meu Psycho Pass aqui, né? Eu ainda tô com vontade de cagar. Secais. Parece que todo o desenvolvimento social sobre terapia, cuidado seu psicológico, todas essas coisas são muito importantes, que literal a ONU trata isso como tão importante quanto, por exemplo, sua saúde física, foi completamente pro lixo, tá ligado? Hoje em dia, as pessoas genuinamente pensam que você simplesmente falar dos seus problemas, porque você teve uma rotina puxada, você tá num emprego que você não gosta, ou coisa do gênero, é errado. Vai se Não. Antigamente que era assim. Hoje em dia o que mais tem é chorão na internet o dia inteiro. Uma coisa é você reclamar dos problemas. Outra coisa é você ficar chorando o dia inteiro sobre isso, não fazer nada e continuar sendo um merda. A raiva não vem de você reclamar da pessoa que tá... A raiva não vem da pessoa reclamar. A raiva vem da pessoa reclamar e não fazer nada, porque ela quer ser uma vítima perpétua. Poder. E quando a gente trata isso pras obras, esse avanço dos personagens e o desenvolvimento de personagens que não um arco de treinamento onde o personagem X estava mais fraco no começo, agora tá muito forte, não é desenvolvimento de personagem, foi tacado completamente pra merda. Você pega o Jujutsu Kaisen, por exemplo, todos os personagens são rasos, são planos, feitos para aparecerem edits do TikTok. Pior que isso existe, tá? Hoje em dia tem muita obra que já faz as coisas pensando em edit de TikTok, porque a forma de popularização dessas mídias mudou.
Antigamente você tinha certos métodos de popularização, hoje em dia você tem outros. Então tem muito anime que é feito sim pra ter edit de TikTok, isso é bizarro. O personagem passar mais de 2 temporadas fraco, ele é visto como bucha, como fracão, como inútil, que não serve pra nada e que ninguém vai gostar desse personagem. E isso é Também a obra se limitou a isso, né, a ser uma competição de poderes, aí fode, né? completamente idiota. Pensa que, por exemplo, Naruto, Cavaleiros dos Zodíacos, todos esses animes que, pô, mesmo que depois eles viram super fortes e ganham uma... Eu não acho necessariamente que o cara do Echo tá errado. Eu acho que ele usou... Os parâmetros que ele usou da opinião, da vivência dele, são muito limitados. O argumento dele, ele pode até conseguir chegar a um lugar que vai refletir sobre costumes sociais atuais, percepção de futuro, perspectiva de vida e outras coisas do tipo. Mudança de mídia social, como isso influencia. Porque eu tenho um exemplo de anime que é muito influenciado por essa questão de mídia social, que foi o Shinoko. O primeiro episódio de Shinoko é feito pra bombar, mesmo que ele seja um episódio ruim. E bombou. Narrativamente ele é ruim, né? E bombou, deu certo, né? É uma história sobre mídias, então faz sentido que a mídia dessa história vá ser apelativa também. Então, assim, tem muitos fatores. Aqui eu acho que ele acabou simplificando demais. Divina, eles ainda assim foram desenvolvendo e aprendendo durante longos e longos capítulos. E Cavaleiro do Zodíaco não é exatamente um dos melhores exemplos, porque ele é uma história muito mais mitológica do que dramática, né? Dramática no sentido de desenvolvimento de emocionais e dramas. Cavaleiro do Zodíaco é muito dramático, não é muito dramático. Ele é dramático no sentido de todo mundo grita e sai sangue, mas ela é uma história quase que uma ópera teatral mitológica. Iriam ser só mais um. Naruto ia ser genuinamente aquele anime que ia ter 2 temporadas e ia ser cancelado porque demora muito. Porque é muito difícil falar desse tipo de coisa porque Jujutsu Kaisen existe porque Naruto e Bleach e One Piece existem, né? Em maior ou menor grau, todos eles. Então, é uma série, é uma corrente em cadeia que não dá pra fazer isso. Se eu tirasse o antigo e botasse no novo. Não tem como, porque o novo bebe muito da fonte do antigo. Ninguém tem mais saco. E isso vai ter um retrocesso nas obras que estão saindo. Cada vez mais as obras são rasas. E não é necessariamente ninguém tem mais saco, não. Quando aparece uma coisa boa e interessante, as pessoas ainda assistem. Frieren é um exemplo disso. Frieren é uma obra lenta. Fez muito sucesso, ganhou 1 zilhão de prêmios. Dungeon Mesh também é uma obra mais lenta, também fez muito sucesso. O negócio é, o que você tá vendo? E o que a indústria tá fazendo de marketing? Que tudo isso influencia. Né? Então, são muitos fatores que influenciam essas coisas. São fracas. E eu não falo isso como um problema gigantesco, mas eu falo como um cara que curte muito mangá e curte muito anime. As obras... Então para de ficar lendo trashzeira webtoon, caralho. Vai ler Monsters Odyssey. Inclusive, também primeiro ali da competição, é um webtoon que pega coisas da era de ouro dos mangás e dos JRPGs, pô. Parecem. E aí não vai fazer sucesso. Pô, a gente pegou mais de 1,5 milhão de views na primeira obra, na segunda obra também primeiro, com mais de 50 mil views no campeonato. Que vão ficar cada vez piores. Mas por mais que seja um problema meio bobo, eu acho que é um problema bom o suficiente pra se ter... E o povo continua, a criança de hoje em dia continua vendo Dragon Ball, cara. Você quer uma mensagem mais forte do que isso? Que mostra que tudo que ele falou não é necessariamente verdade. É uma tendência de mercado, eu concordo com você, Eco. Não pelos motivos que você falou. Acho que você acabou abstraindo sensações, mas não soube explicar elas necessariamente de fato com o que está acontecendo. Mas os exemplos que você usou não necessariamente contradizem o seu argumento, eles só são muito incompletos, na minha opinião. Desculpa, você teve que lidar com Dark Narras, é uma loteria. Às vezes você pega o Dark Narras no vídeo, acontece, foi mal. Mas a criança continua lendo Dragon Ball, cara. Continua assistindo Dragon Ball. Aqui no Ocidente, né? No Japão, Dragon Ball acabou nos anos 80. Acabou... 80 e pouco. Final dos anos 80, né? Então, assim... Tudo isso é muito diferente. Tudo envolve vários fatores. É um negócio complexo. Ter uma conversa sobre. Então, se por acaso você tem uma opinião parecida ou uma opinião completamente oposta à minha, deixe aí nos comentários. Eu gostaria muito de saber se tem pessoas que concordam comigo ou se eu tô ficando maluco e eu sou o único. Gachakuta, por exemplo, não é acelerado igual o que é hoje em dia. E você deve curtir. É uma história que vai ganhar um anime que aparentemente vai fazer sucesso. A gente espera, né? Se a produção for boa e tal. O único que pensa desse jeito. Obrigado, tenha aquela ótima semana e falou. Vídeo que deu pra discutir muita coisa.
Eu acho que o que falta pro Echo é mais repertório, falta mais conhecimento de mercado, falta mais uma análise mais profunda sobre os assuntos, mas eu acho que existe uma percepção social clara de que certos tipos de obra hoje em dia estão ganhando holofotes. Não que elas nunca existiram antes, mas elas estão ganhando um holofote específico. Mas vamos lembrar que coisas parecidas com isso sempre existiram, por diversos motivos diferentes, e também tinham holofotes antigamente. Anos 80, por exemplo, foi o ano dos bombadões, né? Cavaleiros do Zodíaco, as crianças de 12, 14 anos parecem adultos bombados, e por aí vai. Então, você tem várias obras diferentes que têm seu sucesso, né? Antigamente, quais as chances de Beastars fazer sucesso antigamente? É difícil, mas hoje em dia fez, né? Então tem nicho para tudo, tem mercado para tudo. O negócio é que a indústria ela se orienta pelo que é mais seguro, e hoje em dia, de fato, Moe e escapismo Power Fantasy são as coisas mais seguras.